No primeiro dia de julho de 1854, Luiz Gama entrou numa cela em São Paulo. E 39 dias depois, ele saiu decidido a ser tudo o que precisava ser. O seu crime foi uma besteira. Ele era um soldado de baixa patente servindo na Força Pública de São Paulo, quando o oficial o ofendeu. Ao contrário do que muitos fariam, Luiz Gama não abaixou a cabeça para o homem apenas por ser uma autoridade. Não, ele revidou o insulto, talvez com uma resposta mal criada. A gente não sabe. O que sabemos é que o revide, a resposta de Gama, não foi bem vista pelo oficial. Luiz Gama foi acusado de insubordinação, foi processado administrativamente e levado à prisão por 39 dias. Aos 10 anos tinha sido vendido pelo próprio pai como escravo. Ficou preso em porões, casas e sobrados. Levou 8 anos para fugir do cativeiro e, quando fugiu, virou soldado. Agora estava preso mais uma vez. Era livre agora, mas a vida de soldado tinha amarras que um homem negro, baiano, de origem nagô, não podia suportar. A ideia de baixar a cabeça para gente injusta era pesada demais para ele. Dentro da cela, Luiz Gama fazia duas coisas. De dia, ele lia, o tempo todo. De noite, não dormia. Então lia mais um pouco. Numa noite, passava das 2 da manhã, ele cochilou. E quando finalmente foi abraçado pelo sono pesado, viu o rosto de sua mãe, Luísa Maim, a africana livre da costa da mina que recusou o batismo a vida inteira, presa mais de uma vez na Bahia por suspeita de andar metida em revolta de escravos, e que um dia sumiu sem deixar rastros. No sonho, Luiz Gama viu que levavam ela presa. Ouviu a voz da mãe chamando seu nome. Era um pedido de socorro. Ele deu um grito, pulou da esteira, correu até a grade, enfiou a cabeça entre as barras. O corredor estava vazio, comprido, escuro, com uma lanterna solitária lá no fundo, soltando uma luz meio amarela. Não tinha ninguém. Gama voltou para a esteira, contou o sonho para os outros presos e eles contaram sonhos parecidos. E então ele chorou. Chorou e dormiu. E quando despertou do seu sono, estava decidido. Não seria mais um soldado. Seria Luiz Gama. O homem que Luísa Maim precisava que ele fosse. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Luiz Gama, uma temporada sobre como um menino escravizado se fez poeta, escritor, advogado e libertador. Episódio 5, Novo Alexandre. No dia 9 de agosto de 1854, a porta da cela se abriu. Luiz Gama saiu com 24 anos e uma decisão tomada. A farda tinha sido seu refúgio depois da escravidão, mas a essa altura pesava demais na sua vida. Seu ato de insubordinação foi só o estopim de algo maior que estava acontecendo internamente. Luiz Gama não estava disposto a baixar a cabeça para qualquer uma injustiça. A lei previa no máximo 8 dias para um caso desses. Mas Luiz Gama pegou 39 e, no fim, abaixa. O Conselho de Disciplina se reuniu. Luiz Gama foi processado administrativamente. Teve um julgamento oral, rápido e sem nenhum direito de recurso. Despejaram em cima de Gama a punição mais dura que existia, a baixa do serviço. Ele foi expulso. Foi assim que terminou a carreira militar de Luiz Gama. Um veredito jogou ele na rua. E um homem negro, mesmo livre, na rua, corria enormes perigos. Mas ele não estava desamparado. Não ficaria sem emprego por muito tempo. Há anos vinha construindo, paralelamente à vida militar, uma carreira sólida na burocracia do Império do Brasil. Mas para entender como, é preciso voltar alguns anos. Voltar ao começo. Quando assentou praça como soldado em 1848, Luiz Gama tinha 18 anos e uma coisa que quase nenhum outro soldado tinha: sabia ler e escrever. Em um Brasil formado por maioria de analfabetos, inclusive senhores,
Isso não era pouca coisa. Numa caserna onde a maioria dos homens não sabia desenhar o próprio nome, saber escrever dava vantagens inimagináveis. Os colegas de farda precisavam dele. Quando tinha algum documento para assinar e o soldado era analfabeto, quem assinava no lugar era Gama. Assinava a rogo, a pedido. Fez isso centenas de vezes. Foi essa habilidade que tirou ele, aos poucos, da vida comum do quartel. Primeiro ele se tornou ordenança do delegado Furtado de Mendonça, o protetor que garantiu sua liberdade após a fuga da escravidão. Além de delegado, Furtado de Mendonça era professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. A ligação entre os dois ficou tão conhecida que na cidade Gama passou a ser conhecido como o Luiz do Furtado. Mesmo com esse bom emprego como soldado, Luiz Gama não ficou acomodado. Nas horas vagas, arrumou um segundo ofício. Ele mesmo contou anos depois na sua carta autobiográfica. Durante o meu tempo de praça, nas horas vagas, fiz-me copista. Escrevia para o escritório do escrivão Major Benedito Antônio Coelho Neto. Copista. Como o nome sugere, seu trabalho era copiar. Pegar um documento e reproduzir ele à mão, palavra por palavra, sem errar uma vírgula. Petições, certidões, atestados, processos, hora após hora, debruçados sobre o papel alheio, repetindo o que os outros escreveram. Era monótono, cansativo, mas para Luiz Gama era uma escola também. Porque copiar não é só copiar. Quem passa anos reproduzindo documentos aprende, sem perceber, como o direito é feito por dentro. Aprende as fórmulas, a ordem das coisas, que tipo de palavra tranca uma porta e que palavra abre outras. Aprende que um atestado de óbito tem regras, que uma certidão tem um rito, que cada papel daqueles obedece uma engrenagem invisível que vai além das letras frias da lei. Gama copiava, e copiando, aprendia como eram feitas as coisas. Um amigo próximo disse, mais tarde, que foi exatamente ali, na escrivaninha de copista, que nasceu em Luiz Gama a vocação para o foro. Entre uma cópia e outra, sem aula, sem faculdade, sem diploma, um soldado negro ia montando dentro da cabeça o mapa do direito brasileiro. Luiz Gama chamava isso de vontade inabalável de instrução. E essa vontade levou Gama, ainda soldado, ainda copista, para dentro das salas onde o destino de outras pessoas era decidido. Salas como o gabinete de Furtado de Mendonça. Foi numa delas, numa manhã de abril de 1850, que Luiz Gama presenciou uma cena que não esqueceria nunca mais. O homem no centro da sala se chamava Lourenço. Era o nome que puseram nele há pouco tempo. De português, Lourenço sabia falar só mais uma palavra: Senhor. Sua língua-mãe não era compreendida desse lado do Atlântico. Tinha vindo de Mogi das Cruzes, mandado de uma delegacia para outra, como se fosse um pacote. E ali, no gabinete de Furtado de Mendonça, iriam decidir uma coisa só: se Lourenço era escravo ou se era livre. Primeiro veio o exame do corpo. 2 peritos mediram o homem de cima a baixo. A altura, o nariz, os dentes da frente cortados em meia-lua, a cicatriz no pescoço, as 3 marcas acima do umbigo, escarificações que trouxe de sua terra natal, os calos das mãos de quem trabalhou com a enxada. Tudo anotado por Luiz Gama, linha por linha, como se o corpo daquele homem fosse um documento. E era. No Brasil de então, o corpo de um africano costumava ser a única prova que ele tinha. Prova de onde veio, prova de quando chegou, prova das violências que sofreu. A lei de 1831 dizia que todo africano trazido para o Brasil depois daquela data seria considerado livre. Trazer gente direto da África para o Brasil se tornou um crime, mas só no papel. Há 20 anos, a lei de 1831 era só um enfeite, enquanto centenas de milhares de africanos desembarcavam na clandestinidade e iam direto para as fazendas de café. Era o que se chamava na época de lei para inglês ver. Mas naquele gabinete, o delegado Furtado de Mendonça, chefe de Luiz Gama, estava disposto a fazer valer a lei para além do papel.
Então a pergunta mais interessante daquela sala era uma só: há quanto tempo Lourenço estava no Brasil? Mas tinha um problema: Lourenço não falava português. Era o que a nomenclatura da escravidão chamava de boçal. E isso já era indício forte de que tinha chegado há pouco tempo no Brasil. Então, Furtado mandou chamar 2 mulheres africanas da mesma nação que ele para traduzir o que ele dizia. E ele disse: 2 luas. Faz 2 luas que pisei desse lado do oceano. Isso significa que ele tinha chegado há 2 meses na nossa contagem de tempo. Aquilo bastava para os peritos. O homem realmente era recém-chegado. E sendo recém-chegado, pela lei, era livre. Luiz Gama viu com os próprios olhos a lei funcionar a favor de um homem negro como ele. Viu que a liberdade negra mora nos pequenos detalhes. Uma pergunta, uma data, uma palavra traduzida, uma marca no corpo. O detalhe pode garantir sua liberdade. Só que a história de Lourenço não iria terminar bem. Porque não é só a liberdade que mora nos detalhes. O diabo também. A liberdade que ele ganhou tinha detalhes em letras miúdas. Os chamados africanos livres eram postos sob tutela do governo e obrigados a servir ao Estado por 14 anos antes de serem livres de fato. 14 anos de trabalho forçado. Foi essa letra miúda que transformou muito africano liberto em escravo do Estado. E foi isso que aconteceu com Lourenço. Ele estava livre no papel, mas foi entregue para trabalhar no Jardim Público de São Paulo. Porém, isso não durou muito tempo. 1 mês depois de sua liberdade decretada, Lourenço sumiu do mapa. Nos autos, a polícia anotou o caso como se fosse fuga, porque era comum naquele tempo que autoridades e senhores de terras simulassem fugas ou mortes de escravizados para reescravizar eles clandestinamente. Como os africanos livres não pertenciam legalmente a ninguém, mas trabalhavam como escravos, eles eram alvos fáceis para raptores das milícias senhoriais. A liberdade negra era muito frágil. Luiz Gama sabia muito bem disso. Sabia que ser um africano livre era viver em uma zona de incerteza jurídica, que entre o que está escrito e o que acontece existe uma lacuna enorme e que dentro dessa lacuna moram os interesses dos homens poderosos. Aquele dia de abril de 1850 foi o primeiro de muitos casos que Luiz Gama pôde participar. Somando os anos de farda e os anos de escrivaninha que viriam, Gama participaria de pelo menos 140 interrogatórios como aquele. 140 vezes vendo o mesmo teatro. Um africano, um corpo virando prova, uma lei que podia salvar ou condenar. E essa rotina transformaria a vida de Luiz Gama para sempre. Eu não sei se você sabe, mas o História Preta tem uma loja. A loja do História Preta tem camisetas, moletons e outros produtos inspirados nas histórias que a gente conta aqui. E acabou de chegar a coleção Luiz Gama. Tem a estampa homenageando o próprio Gama e uma estampa inédita de Luiz Amaim. Acesse loja.historiapreta.com.br para encontrar esses e diversos outros produtos. Usando o cupom GAMA, você ainda ganha 10% de desconto em toda a loja. Mas corre, porque esse desconto só vale nessa semana de lançamento do episódio. Acesse nossa loja pelo link na descrição e vista a nossa história. Esse caso do africano Lourenço e as centenas de outros casos que Luiz Gama acompanhou como ordenança do Furtado de Mendonça aconteceu antes da sua prisão, antes de ver em sonho sua mãe ser presa pelo Império. Então, o que ele viu naquela cela de prisão foi mais um caso de uma mulher, africana livre, se construindo diante dos seus olhos. Mas dessa vez não era uma pessoa qualquer, era sua própria mãe. E foi isso que fez Luiz Gama se levantar daquela cela, disposto a ser tudo aquilo que sua mãe precisava que ele fosse. Perito nas leis do Império, atento aos pequenos detalhes e, antes de tudo, um homem negro. Depois que saiu da prisão, Luiz Gama foi expulso da força pública, mas não ficou muito tempo na rua. Pouco mais de 3 meses depois de perder a farda, em 21 de novembro de 1854, o ex-soldado foi chamado de volta para dentro da máquina pública.
foi chamado para ingressar na Secretaria de Polícia de São Paulo como ajudante. Aqueles seriam anos de infiltração na burocracia do Estado. A gente não sabe, mas muito provável que tenha sido Furtado de Mendonça, mais uma vez, o responsável por essa nomeação. O documento da época é seco. O presidente da província confirma que o delegado engajou Luiz Gonzaga Pinto da Gama para coadjuvar os trabalhos da secretaria, com uma gratificação de R$25 mil. Coadjuvar os trabalhos da secretaria quer dizer ajudar com que aparecesse, copiar, arquivar, registrar, mas ele não fica muito tempo nessa função. Em apenas 3 anos de profissão, ele saiu de ajudante de escrivão a amanuense. A palavra hoje soa estranha, quase morta. Amanuense vem de mão, era o homem da mão, o que escrevia, o que copiava, o que dava forma de documento legal a tudo que a polícia fazia nas ruas. Quando um delegado interrogava algum preso, era o amanuense que registrava. Quando se abria um inquérito, era a mão do amanuense que redigia. Quando o africano conseguia uma carta de liberdade, era o amanuense que lavrava palavra por palavra. Diferente do copista, que era uma função básica e mecânica voltada apenas para cópia de documentos, o amanuense, mais especificamente esse amanuense, chamado Luiz Gama, auxiliava a autoridade legal na elaboração de respostas jurídicas, atuando no limite como um produtor intelectual do direito. Nada acontecia na polícia sem passar por aquela mão. E não era uma mão qualquer, numa repartição qualquer. São Paulo tinha, em sua jurisdição policial, apenas 5 amanuenses. 5. Um deles era um homem negro, que até bem pouco tempo era um sujeito escravizado. E o cargo que Gama ocupava era o mais próximo do poder, assistente direto de Furtado de Mendonça, o chefe da polícia da capital. Para pensar nessa imagem por um segundo. O Brasil inteiro funcionava sobre uma regra não escrita. A pele negra era a presunção de escravidão. Era essa a suspeita que perseguiu Luiz Gama desde menino. E agora era essa mesma mão negra que carimbava, em nome do Estado, os papéis que diziam quem era livre ou não. Luiz Gama estava dentro das entranhas do Estado imperial, no centro exato da engrenagem que transformava gente em propriedade, e que de vez em quando transformava propriedade de volta em gente. Por anos foi isso que Luiz Gama fez. Se debruçou sobre uma mesa, dia após dia, lendo o que ninguém lia, copiando o que ninguém queria copiar. Inquéritos de assassinatos, autos de prisão, cartas de alforria, interrogatórios de africanos recém-desembarcados, ainda com as marcas da viagem no corpo, como o caso do africano Lourenço. E nas horas livres, ele estudava sozinho na biblioteca de Furtado de Mendonça, professor de uma das principais faculdades de Direito do Brasil. 15 anos. Ele passou 15 anos de sua vida fazendo as mesmas coisas todos os dias. De novembro de 1854 a novembro de 1869, Luiz Gama não saiu daquela secretaria. 15 anos copiando a lei do Império com as próprias mãos. 15 anos guardando na cabeça tudo o que via. Quando entrou, era um soldado expulso, sem rumo. Quando saísse, 15 anos depois, seria a mente mais perigosa que um sistema escravista poderia produzir. Um homem negro que conhecia a lei branca melhor do que os brancos que a escreveram. Só que copiar as leis dos outros não era o suficiente para um homem como Luiz Gama. Enquanto a mão direita registrava os documentos do Império, a esquerda começou a fazer outra coisa. À noite, longe da secretaria, Luiz Gama escrevia o que pensava. E ele não pensava só em leis, direito e burocracias. Sua mente fervilhava de conhecimento. Todo tipo de conhecimento que podia absorver e reproduzir. Em 1859, 12 anos depois de aprender a ler e fugir da escravidão, ele lançou um livro de poemas chamado Primeiras Trovas Burlescas, e assinou com o pseudônimo de raiz africana, Getulino. A poesia de Getulino em Primeiras Trovas Burlescas não era bonitinha, era ácida, mordaz, satírica, distribuía o que ele chamava de carapuça para todo lado. Eram versos cortados sob medida para a cabeça de cada poderoso da cidade.
ministros, deputados, militares e juízes. Ninguém escapou dos versos de Luiz Gama. Num país que tratava a pele negra como um defeito, como uma coisa a ser escondida, Luiz Gama fez ao contrário. No seu primeiro livro publicado, na sua estreia pública no mundo das letras, ele fez questão de se apresentar como um homem negro, indiscutivelmente negro, e escreveu: "O que sou e como penso, aqui vai com todo o senso, posto que já vejo irados muitos lorpas enfunados, vomitando maldições contra as minhas reflexões." E continua mais à frente: "E que os homens poderosos dessa arenga receosos, tareia, bode, negro, monge belo. Porém, eu que não me abalo, vou tangendo meu badalo." O termo bode era utilizado na época de forma pejorativa e discriminatória para se referir a pessoas negras de ascendência mestiça, que era o caso de Luiz Gama. E no verso que termina o poema, ele subverte esse insulto e vira ele do avesso. Porque dizia Luiz Gama que se ele era bode, então metade de São Paulo também era. Aquela elite de pele clara que torcia o nariz para o negro escondia no próprio sangue heranças africanas. Para ele, o fidalgo de brasão reluzente tinha virado fidalgo de um jeito só, vendendo muita gente. É interessante perceber que a entrada de Luiz Gama na literatura não foi um pedido de aceitação. Não era um jeito de adequação ou prova social de civilidade, como era comum aos pretos livres, o que seria também perfeitamente compreensível. Mas a sua literatura não era isso. Pelo contrário, é um contraponto duro às ideias que sustentavam aquele mundo escravocrata. E mais do que isso, é também a afirmação inequívoca da sua origem negra. Origem que não estava disposto a abrir mão. E a poesia foi só o começo. Nos anos seguintes, Luiz Gama trocou aos poucos o verso pela prosa e o livro pelo jornal. Virou um dos nomes mais ativos da imprensa de São Paulo. Escreveu em folhas de humor que ridicularizavam os poderosos, como o Diabo Coxo, revista satírica que ele fundou junto com Ângelo Agostini. A cada nova página, ele mirava mais alto. Escrevia que todo mundo, pobre, rico, preto, branco, todos tinham direito à educação formal gratuita. Que a monarquia era um problema, não uma solução. Que a escravidão era um crime que precisava acabar imediatamente. Essas eram ideias difíceis para aquele tempo, e Luiz Gama defendeu cada uma delas nas páginas dos jornais. Isso custava muito caro naquele contexto. Repare bem onde Luiz Gama sempre esteve, nos bastidores, soldado, copista, amanuense, sempre nos cantos das salas, sempre ajudando alguém a fazer algo importante, nas sombras. Até quando se fez poeta em suas trovas burlescas, decidiu se mostrar através de um pseudônimo, Getulino. Por 15 anos, Luiz Gama esteve nesse lugar de aprendiz, como coadjuvante na cena de outras pessoas importantes. Mas em 1869, Luiz Gama sairia das sombras. Sairia para descobrir o preço que se paga por estar nos holofotes. Em fevereiro de 1869, Gama tomou uma decisão simples e perigosa. Parou de se esconder atrás dos pseudônimos. Durante os anos que escreveu crônicas e críticas nos jornais, nunca mostrou sua cara. A partir daquela data, os artigos passaram a sair assinados com o próprio nome. Luiz Gama, por extenso, à vista de todos. De fevereiro a dezembro de 1869, sua assinatura apareceu quase mensalmente nos jornais paulistanos, defendendo sempre a mesma causa, a liberdade de gente negra ilegalmente escravizada. Como amanuense da Secretaria de Polícia, passava em sua escrivaninha muitas causas de liberdade de gente negra ilegalmente escravizada. Em março daquele ano, Luiz Gama decidiu falar abertamente sobre alguns deles. No artigo Questão de Liberdade, Gama defendeu uma mulher parda chamada Rita contra o juiz Santos Camargo e inaugurou o seu método de expor os erros dos magistrados nas páginas dos jornais. Ele transformou o jornalismo em uma ferramenta estratégica que funcionava como a extensão do tribunal e constrangia publicamente os juízes e operadores do direito, questionando suas decisões injustas. Nos meses seguintes, ele usou o mesmo método
para denunciar outros casos de liberdade. Um a um, Gama pegava esses casos, estudava os documentos e os levava à imprensa em detalhes minuciosos. Ao publicar na imprensa as coisas que aconteciam nas sombras dos tribunais, ele submetia o magistrado ao juízo público. Cada artigo desse era como uma flecha, certeira, limpa, e todas as flechas tinham a mesma origem: o amanuense da própria polícia de São Paulo, um negro chamado Luiz Gama. Até que em novembro daquele ano, chegou em suas mãos um caso que seria o divisor de águas da sua vida. Se tratava de uma causa de liberdade de duas pessoas, um homem e uma mulher, Jacinto e Ana. Jacinto era africano da nação Congo, foi trazido para o Brasil em 1848 e desembarcou no Rio de Janeiro. Foi levado para o interior de Minas Gerais. O proprietário dele morreu e Jacinto foi leiloado como se leilou um animal, ainda boçal, ainda sem falar direito a língua do país, que mantinha ele como escravo. Quem arrematou Jacinto casou ele com Ana, uma escravizada de nação Cabinda, trazida para o Brasil em 1850. Os dois foram batizados na igreja de Jaguari, em Minas Gerais, com padre e padrinhos, mas sem registro oficial de batismo. Um forte indício de fraude documental. Mas a vida seguiu, e os dois, Jacinto e Ana, tiveram filhos. 10 filhos, depois netos, e todos eles nasceram na escravidão. 20 anos se passaram assim. 20 anos em que ninguém perguntou de onde Jacinto e Ana tinham vindo, nem quando, até que começaram a perguntar. Porque em 1869, a opinião pública andava incomodada com essa história de africanos livres mantidos no cativeiro. E em Jaguari, muita gente sabia e muita gente comentava que aquele casal tinha sido trazido da África havia uns 20 anos, ou seja, depois do tráfico atlântico de escravos ser proibido. Ou seja, eles eram livres desde que puseram o pé no Brasil. O dono deles percebeu o perigo que corria e fez o que faziam os donos espertos quando o cerco começava a se fechar. Tratou de se livrar da prova do seu crime. Vendeu Jacinto e Ana para um homem de outra província, longe de Jaguari, longe de quem sabia a verdade. Os dois foram arrancados de onde viviam e levados a pé até a província de São Paulo, na cidade de Amparo. Pai e mãe de 10 filhos atados como bichos tocados pela estrada. Mas Jacinto não se entregou. Em algum momento dessa travessia, ele conseguiu fugir. E fez uma coisa de uma coragem quase inacreditável para um africano dado como escravo, sozinho, sem documento, sem dinheiro. Atravessou a província de São Paulo a pé e foi até a capital. Foi até a capital para procurar um homem de quem tinha ouvido falar. Um homem negro que diziam sabia tirar gente do cativeiro usando os papéis do próprio governo. Jacinto foi atrás de Luiz Gama. E aqui está a medida do homem em que Luiz Gama estava se transformando. No mesmo dia em que Jacinto bateu à sua porta, Gama redigiu uma petição. No mesmo dia. Ele não era advogado, era um amanuense, intelectual, que sabia bem das leis do Brasil, mas tinha um compromisso. Então, ele levou o caso ao juiz e pediu o depósito do africano. O depósito era tipo uma proteção legal para que o proprietário não arrastasse Jacinto para a escravidão até que o caso estivesse encerrado. Depois, Gama requereu que fossem buscar Ana na cidade de Amparo e a trouxesse para São Paulo também, para perto do marido, e ficasse sob a proteção do Estado. Foi feito o depósito legal dos dois. Pela primeira vez em 20 anos, Jacinto e Ana estavam sob a proteção da lei, não sob o jugo dela. Então, Luiz Gama fez o que sabia fazer de melhor. Pegou o caso e desmontou peça por peça, como quem abre um relógio para mostrar as engrenagens por dentro. E levantou 3 pontos principais. Primeiro, Jacinto e Ana chegaram ao Brasil depois de 1831, quando trazer africano já era crime.
logo, nunca deveriam ser escravizados. Segundo, os títulos de propriedade que os donos exibiam era fraudulento, pois os assentamentos de batismo tinham datas alteradas para dar aparência de legalidade. E terceiro, o foro competente para julgar aquilo era o da capital, São Paulo, e não de nenhum outro lugar. É que o juiz de São Paulo havia negado o pedido de Jacinto alegando incompetência de foro. Queria transferir o caso para a cidade onde o proprietário tinha influência. Luiz Gama, então, reagiu publicamente, acusando o juiz de ignorância ou má-fé. E não parou por aí. Ele não pediu a liberdade só do casal. Pediu a liberdade dos 10 filhos e dos 2 netos, a família inteira de uma vez. Era uma peça jurídica brilhante, porque se aquela tese vingasse num tribunal, não libertaria apenas Jacinto e Ana. E Luiz Gama sabia disso, escreveu sobre isso. Um amanuense negro, funcionário da polícia, afirmando categoricamente que a lei do próprio império, se levada a sério, esvaziaria as senzalas do país inteiro. Mas existia ali uma contradição que não cabia mais dentro de um homem só. Luiz Gama recebia salário do Estado para produzir documentos da polícia e usava esses mesmos documentos para provar que a polícia e a justiça prendia gente negra que deveria ser livre. Os dois lados dessa conta não fechavam e uma hora alguém ia cobrar a diferença. A notícia de que o amanuense andava fazendo subiu. Saiu de São Paulo, chegou ao Rio e alcançou os gabinetes da corte. Gente muito poderosa começou a reparar num funcionário público negro que dava trabalho desafiando os juízes de São Paulo. E foi aí que o protetor de Luiz Gama foi chamado para resolver o problema. O protetor, como bem sabemos, tem um nome: Conselheiro Furtado de Mendonça. Era o mesmo homem do gabinete de 1850. O mesmo que lá atrás mandou chamar intérpretes para ouvir o africano Lourenço. O delegado que deu ao jovem soldado negro um lugar à sombra do seu poder, que fez dele ordenança, que deu emprego dentro da secretaria. Por mais de 20 anos, Furtado de Mendonça apadrinhou Luiz Gama. Eram amigos, eram, na expressão da época, compadres. Gama devia a Furtado quase tudo que tinha construído de vida pública. E é por isso que o que aconteceu em novembro de 1869 foi doloroso para ambos. A ordem veio de cima, do presidente da província, e o recado era simples. O amanuense Luiz Gama tinha que parar. Parar de patrocinar causas de liberdade, parar de expor a polícia na imprensa, parar de transformar os arquivos do Estado em arma contra o próprio Estado. Ou parava, ou caía. E coube a Furtado de Mendonça, amigo e padrinho, levar esse recado ao seu protegido. Frente a frente com Luiz Gama, Furtado de Mendonça fez um pedido difícil. Ao amanuense de 39 anos, que devia a ele a própria carreira, Furtado pediu uma coisa só: o silêncio. Porém, Luiz Gama não estava disposto a se calar. Se calar sobre a injusta escravidão de milhares de almas negras era negar a si mesmo, trair a sua identidade mais íntima, trair a própria mãe, a africana presa que ele um dia jurou defender. Então não podia parar, não iria parar. A resposta do Império veio rápida e fria. Em novembro de 1869, depois de 12 anos como amanuense, depois de mais de 2 décadas dentro da repartição, Luiz Gama foi demitido. A portaria saiu assinada por um chefe de polícia por ordem do presidente da província. O motivo oficial era o tratamento que Luiz Gama deu a uma autoridade nos seus requerimentos de liberdade. O motivo real, todo mundo sabia, era outro. Ele tinha mexido com gente grande demais. A demissão de um amanuense de província não costumava sair nos jornais. Essa saiu. Chegou ao Rio de Janeiro, alcançou a corte. Depois de passar 15 anos infiltrados nas entranhas do Império, Luiz Gama foi cuspido pela besta. Foi jogado na rua, sem nada. Demitido, Luiz Gama retomou suas trincheiras, a imprensa.
e escreveu um artigo chamado O Novo Alexandre. A imagem vinha de uma lenda antiga que Gama conhecia muito bem. Contam que o conquistador Alexandre o Grande chegou a uma cidade onde tinha um nó famoso atado a muitas gerações. Dizia a profecia que quem desatasse aquele nó governaria a região inteira. Muitos tinham tentado com os dedos com paciência. Ninguém conseguiu. Alexandre olhou o nó por um instante, sacou a espada e cortou com um golpe só. Resolveu o problema sem precisar desatar. Resolveu na força. Era isso que o governo tinha feito com ele, dizia Luiz Gama. A presença de um homem negro, intelectual, incômodo dentro da polícia era um nó que há muito tempo incomodava muita gente. A minha demissão era um nó górdio que há tempos preocupava muitos espíritos. E para cortá-lo, achou-se, ao fim, um inculpado Alexandre de Cataratas. Um Alexandre de Cataratas, um conquistador cego. Gama estava dizendo que o homem que cortou nem enxergava direito o tamanho do que tinha feito. Tinha cortado o nó. Achavam que jogando Gama na rua, estavam se livrando dele. Mas foi o contrário. Porque livre da farda, livre do cargo, sem patrão e sem nada a perder, Luiz Gama virou a coisa que o Império mais temia. Um mês depois de ser expulso da polícia, em dezembro de 1869, ele começou a atuar como advogado. O mesmo conhecimento que juntou em silêncio por dentro durante 15 anos, agora ele jogava contra o sistema escravista, em plena luz do dia, nos tribunais de São Paulo. O amanuense tinha morrido. Nascia ali o advogado dos escravos. E a mãe, que ele viu em sonho, presa pelo Império, estava cada dia mais perto de ganhar o filho que ele tinha prometido se tornar. Nos próximos episódios, nós vamos ver como Luiz Gama se torna o advogado dos escravos e liberta milhares de pessoas com a sua atuação política. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi pesquisado, escrito e editado por mim, Thiago André. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.